Bem, iniciamos aqui então a segunda parte do curso de Economia Computacional, do mestrado e doutorado em Organizações e Mercados, Economia Aplicada, do Departamento de Economia da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Marcelo de Oliveira Passos e trabalho nesse departamento de Economia. Bom, essa é a aula 1 da segunda parte do curso, que se refere à linguagem R. Né? Inicialmente eu passo aqui as referências sobre o R. A primeira referência é o livro de análise preditiva, o texto da Nassim Bari, do Muhammad Chaushi e do Tommy Young, né? A editora John Willis Sons, de 2019. Nesse livro, no capítulo 14, ele fala sobre análise preditiva aplicada ao R. Né? Então é um livro que a gente vai tratar em aulas futuras. Né? Aqui eu estou passando todas as referências, inclusive as referências de aulas futuras. E é um livro que o capítulo 14 nós vamos explorar em aula. Depois tem o livro do Chambers, que é um livro mais antigo, né, que é de 1988, é um livro bem antigo, se tratando da história do R. E o livro do Corporate, né, Metcalfe, que é séries temporais introdutórias com R, né, da Springer, 2009. Esse livro é um livro que trabalha análise de séries temporais aplicadas ao R. Então ele ensina o básico da linguagem aplicada a séries temporais. Né? Tem outro livro em português também, que eu vou citar mais adiante, que trabalha nesse sentido. Só que é mais introdutório que esse livro aqui do Corporate Weight. Depois tem o Dirk, que é de 2016, Programando no R, que é do Instituto de Biologia Genômica Integrada. Né? E esse livro está disponível para download, né? nesse link aqui. É um livro interessante para quem trabalha com economia da saúde. Nós temos uma linha de pesquisa em economia da saúde. Então, quem quiser seguir essa linha pode explorar o livro do Dirk. PFAF, né, que é a análise de séries temporais integradas e cointegradas com R, né, também da Springer. Springer é uma grande editora de livros acadêmicos, técnicos, científicos, uma editora alemã. Né. E esse texto é de 2008. Depois tem outro do PFAF, que é VAR, né, SVAR, os modelos VAR, né, e os modelos VEC, né, implementação com o pacote R VARS, que é esse pacote aqui que a gente usa para trabalhar com os modelos VAR, SVAR e SVEC. Né. Isso aqui é um artigo, não é um livro, não, do Journal of Statistical Software, né, de volume 27, número 1, 2008. Talvez esteja disponível na internet, eu não peguei o link aqui para citar, mas é possível que vocês encontrem na internet ou alguma outra fonte que não seja, né, exatamente esse journal. Né. Pode ser uma outra fonte, às vezes os autores deixam outra versão do texto, né, disponível, né, porque às vezes esses textos, esses artigos são pagos. Né, então às vezes a pessoa não quer pagar, pode tentar acessar uma outra versão, né, que os autores generosamente colocam disponível na internet. Bem, aqui, esse livro eu acho bem interessante, para mim, melhor fonte em língua portuguesa do R, tá? Que é o Marcelo Perlan, que é um professor da administração aqui da URGS. Né? Eu assisti no ano passado, em 2019, uma palestra dele no encontro de séries temporais em Gramado, aqui no Rio Grande do Sul, e gostei bastante. Ele é um especialista em R, né? Trabalha com isso há muito tempo, desenvolve pacotes, e já foi citado, inclusive, pelo Hamilton, que é a referência mundial de séries temporais, o grande livro de séries temporais, Time Series Analysis do Hamilton, citou, né, não especificamente no livro, mas em um artigo, o Hamilton citou o Marcelo Perlan. Né. É um livro bem interessante, mas é um livro muito focado em análise de dados, né, em data science, né, e analytics também. Então é um livro muito focado nisso, né, e dados financeiros e econômicos. Né. Mas ele também faz uma exposição
dos principais conhecimentos necessários para explorar o R de maneira muito interessante, muito didática, inclusive. Aqui é um texto, né, que é um texto, né, usual, um texto técnico também, que é o manual de documentação para o pacote básico, na versão 3.3.0, né, que é o RBase Package, que está disponível nesse link aqui. Vale a pena consultar também. Uma fonte, né, bem importante. Bom, aqui essas referências são as principais, tá? Tem outras também, você vai encontrar vários manuais do R na internet, blogs, etc. Eu deixo para a escolha de vocês, mas dá para encontrar bastante coisa. Agora aqui são as referências introdutórias, eu separei, né, referências um pouco mais avançadas, né, e aqui as introdutórias, para quem não tem conhecimento do R, quer praticar. Né. Tem o Dalgaard, que é Introductory Statistics with R, que é o Springer 2002, né, Estatística Introdutória com R. Esse livro é muito bom, tá? Também da Springer, novamente Springer. Tem esse livro aqui que eu acho bem introdutório, mas um bom manual para quem quer praticar e quem prefere literatura em português, que é o Pedro Guilherme Costa Ferreira, tá? Que é um pesquisador e especialista em R também. Ele organizou o livro, tem mais autores, né? Entre eles Ana Carolina Barros, né? E é o pessoal da FGV do Rio, do IBRE, né? Instituto Brasileiro de Economia, né? Esse livro é bem interessante também, mas é um livro bem introdutório, entendeu? Mas é útil para quem quer entrar no R já, né, aprendendo um pouco de séries temporais, porque ele trabalha um pouco com os conceitos fundamentais de séries temporais, né? E o que ele não explora mais em profundidade, ele cita livros e artigos em séries temporais para pesquisa. Então é um livro interessante, né, para quem trabalha com séries temporais. Aqui é um livro bem básico, né, Lewis, sem testes estatísticos no R. Então é um livro bem básico, simples, né, mas útil para quem quer trabalhar com testes estatísticos. Aqui o handbook, né, do Maxwell, Learning the Basics of R, Seattle, né, 2016, livro também introdutório, todos esses são introdutórios, né? Esse aqui é um texto que está disponível, um cara do UFPR, né, Ribeiro Júnior, está disponível nesse link aqui. Então, manual, né, manual que eu achei interessante, útil para quem quer usar e que gosta de explorar esses textos na internet. É um texto interessante, tem um nível adequado para poder ser citado num curso desse tipo. O Rodrigues, né, Introducing R, que é um texto também introdutório, mesma coisa, o manual, só que esse em inglês, né? E interessante também, de Princeton, da Princeton University. Tá? Então, são essas as referências. Tem mais essas aqui, me enganei. Aqui tem o Schmiller, R Projects, né, que são os projetos em R. Aí é mais focado em projetos, né, utilizando R. Também um livro introdutório. Outro do Schmiller, Statistical Analysis with R, que é o da Second Edition aqui, Nova York, 2017. São livros recentes, né, 2018, 2017. O Venables, né, esse livro é muito bom também, um dos melhores livros aqui, um dos melhores textos introdutórios, uma introdução ao R, né, e é esse pessoal aqui junto com o R Core Team, que é o time, né, de pesquisa, o time desenvolvedor mesmo da linguagem, né? Então esse pessoal é ultra especialista, os caras desenvolveram a linguagem. Então esse manual é bem uma referência muito importante aqui, né? O Vries e Mays, né, que é o R for Dummies. Nesse livro eu botei esses livros for Dummies, tá? Eles são todos introdutórios, né, mas alguns passam conhecimentos úteis, até para quem tem experiência. Então não descarto, não desprezo, de certa forma. Né,
esses livros não. Eu acho que é válido o pessoal usar, né, para praticar ou para tirar uma dúvida. Né? Eles são mais para consulta mesmo, para quem quer seguir um livro, aprender seriamente o R, eu indico os livros mais avançados. Né? Mas eu acho que é válido esse tipo de consulta, esses livros aqui mais básicos. Né? Para tirar uma dúvida, para praticar também, né? Para seguir, fazer uns exercícios e tal. Né? E são livros introdutórios com uma qualidade razoável. Né? Bom, aqui o sumário, a gente tem os objetivos da aula, depois a gente fala sobre o R, né? Download e instalação do R, história do R, rapidamente, o R e o RGui, a linha de comando e os objetos. Aqui o destaque é para objetos, tá? Aqui que a historinha começa a ficar mais interessante. Vetores, data frames, matrizes, arrays, listas e funções. Atribuição e indexação, outro tópico importante. E depois tem um exercício, regressão linear simples. Um outro exercício bem básico, elaboração de gráficos, a gente vai falar sobre gráficos depois numa aula à parte. E no final, um resumão de códigos úteis. Tá? Esse resumão eu indico que lá no final, quando eu falar sobre ele, depois vocês pratiquem eles, né? E busquem códigos na internet que tenham esses resumões aqui, esses códigos aqui, né? Do resumão. E aí vão praticando. O R se aprende praticando, tá? Isso aqui é uma explicação para facilitar quem está ingressando na linguagem, né? Mas é a prática que vai dar o domínio, né? A rapidez no uso, né? E no final das contas, com muita prática, você acaba pensando em termos da linguagem R, né? Então, aí fica tudo mais fácil. Né? Bom, então os objetivos da aula. Essa aula quer apresentar para vocês uma introdução sobre a linguagem R, as suas características, como fazer o download, instalação, sua história, linha de comando. Mostrar alguns objetos usados pelo R, vetores, data frames, matrizes, arrays. Fazer algumas operações básicas, exercícios usando estes objetos. Trabalhar com atribuições ou indexações. E elaborar alguns gráficos simples. É uma introdução ao R, um voo panorâmico, mais ou menos, por assim dizer, sobre o R. Né? O R é um ambiente de programação muito utilizado para computação estatística. É um software livre, roda em várias plataformas, é distribuído de acordo com as regras da Free Software Foundation, GNU, General Public License, que é a instituição que estabelece as regras de software livres. É possível baixar o programa a partir de um CRAN, né? Uma rede de arquivos R compreensiva, né? Que a abreviatura é CRAN. Tá? Você pode baixar, né? Tem vários CRANs, né? vários sites nessa rede, né? Você pode baixar a partir de geral do mais próximo, né? Se bem que você pode baixar até do mais distante, que vai demorar um pouquinho mais, mas você consegue baixar. Hoje em dia, em geral, as conexões são boas, aqui no Brasil pelo menos, então você consegue baixar até de locais mais distantes. Mas se você está com uma conexão meio baixa, então é melhor pegar um local mais próximo, né? Naturalmente. Existem versões do R para Windows, Mac OS X e Linux, né? Então qualquer versão você pode trabalhar com R. Tá? Roda bem nas três versões. A ênfase desse curso recai sobre o uso do R em ambiente Windows, né? Mas aqui, esse conteúdo você pode adaptar aos outros ambientes, né? Linux, Mac, etc. O código-fonte do R também está disponível para download e pode ser compilado para outras plataformas. A história um pouco, né? Rosie Haker e Robert Gentleman escreveram a primeira versão do R. Ambos fazem parte do The R Core Team, que é aquele time, né, central do R, que é um grupo de estatísticos que foram os responsáveis pelos desenvolvimentos do programa. O pessoal que criou, desenvolveu, implementou essa linguagem que hoje está disseminada no mundo todo. Está aqui o website, né? Vocês podem consultar lá. O R foi projetado para não ser parecido com a linguagem S, né? Que foi desenvolvida pelo John Chambers, aquele cara da literatura que eu te falei lá, da referência que eu citei, né? E por outros no laboratório Bell Labs. Né? Então,
o R foi projetado para não ser parecido com a linguagem S. Então a linguagem S foi projetada antes do R. Né? Tem uma versão comercial do S com características adicionais que foi desenvolvida e com, aqui eu não traduzi, está em inglês, né? Com características adicionais que foram desenvolvidas e vendidas como S. Né? Bom, aqui está repetido, desculpem aqui. Né? O objetivo do curso, não está repetido não. O objetivo dessa parte do curso de Economia Computacional é apresentar as principais características do R e é oferecer uma compreensão básica, né, sobre o programa que permita aos alunos desenvolverem-se no uso do R de acordo com seus interesses. Né. Como eu falei lá, eu citei uma referência que é útil para quem trabalha com economia da saúde aqui na pós, né, no mestrado e no doutorado. Então nós não abordamos aqui os tópicos mais avançados do R, porque não há tempo. Né. Eu gostaria até de avançar, mas não tem tempo. Né. Se bem que a gente vai trabalhar um pouquinho, né, sobre alguns tópicos, né, que alguns outros cursos vendem como avançados. Eles não são realmente avançados, né, mas são técnicas que são um pouco mais sofisticadas do que uma técnica básica. Né. Não diria que são avançados, mas, né, são técnicas de dificuldade média. Né. Aqui o download e instalação do R. A última versão do R é 3.61, 3.6.1. Foi desenvolvido em julho de 2019, está atrasado aqui, na verdade tem uma versão nova que foi desenvolvida agora em outubro de 2020. Eu estou falando, vou postar esse vídeo em outubro de 2020, hoje é dia, aliás, novembro, hoje é dia 7 de novembro de 2020, né? E a versão última do R foi publicada, foi disponibilizada em outubro de 2020. Tá? Então tem uma versão muito atual do R. Essa versão já é antiga. Tá? Novas versões geralmente são implementadas a cada 6 meses, né? Periodicidade média aí, mas às vezes podem ser implementadas antes. Né? Isso aqui não é uma regra. Normalmente por volta de abril e outubro, como eu falei, a última foi em outubro de 2020. Os arquivos para a versão em Windows estão lá no CRAN, naquele site que eu falei. E procure uma página R, uma mirror page, que é uma página espelho, né, mais próxima de você e siga os links para fazer a instalação. Tá? O instalador do Windows é fácil de usar. Primeiro você tem que concordar com os termos de licença, depois escolher quais os componentes que você deseja instalar. Você pode optar por instalar pacotes adicionais no R mais tarde também. Você pode baixar o R e depois ficar baixando os pacotes nele. Né? Não é necessário baixar o R e depois baixar todos os pacotes. Pode baixar os pacotes na medida que você for usando ou precisando. O site do R provê informações para os usuários que podem ter problemas de permissão ao instalar R em Windows. E é possível criar, durante a instalação, um atalho na área de trabalho para iniciar o R. Você pode botar um atalho lá na área de trabalho do Windows e inicializar o R por esse ícone, né? Esse atalho. Na própria instalação ele já pergunta para você se você quer um atalho ou não. Mas se você optar por pular essa etapa na instalação, você pode fazer isso depois também, botar o atalho lá. Né? Se você, de repente, esqueceu de pedir o atalho, você pode botar depois. Para fazer isso depois, você clica com o botão direito do mouse no arquivo executável rgEXE, lá na pasta onde foi instalado o R, arrasta para a sua área de trabalho e clica em criar um atalho aqui. Tá? Clica com o botão direito do mouse no arquivo executável rgui.exe, arrasta para a sua área de trabalho e clica em criar um atalho aqui. Pronto, você tem um atalho lá na área de trabalho do Windows. Tá? Isso se você se você pulou essa etapa na instalação. Tá? Normalmente vem lá, ele pede para você quer botar botar um atalho na área de trabalho. Se você concordar, você nem precisa fazer isso. Mas se você esqueceu, por algum motivo, você faz esse procedimento aqui. Né? Para escolher o diretório de trabalho do R, você clica com o botão direito do mouse no atalho, tá?
O atalho já está criado, você vai lá no atalho, clica com o botão direito do mouse, clica em seguida em propriedades, tá? Digita a sua escolha do diretório que você quer, onde você quer botar, e clica a opção iniciar em. Tá? E aí você vai ter o diretório, né, que você deseja e o R instalado nesse diretório. Os demais passos da instalação do R são fáceis em qualquer sistema operacional. Acho que não tem dificuldade aqui para fazer a instalação. Então, a gente deixa a cargo do leitor esse procedimento. De qualquer modo, né, se você tiver dificuldade, a gente recomenda que você procure esse link aqui. Né? Como eu instalo o R quando eu uso o Windows Vista. Tá? Esse link aqui, se você digitar isso no Google mesmo, vai aparecer, né? Ou aqui nesse link aqui, tá? Do CRAN, página inicial do CRAN, que está aqui. Tá? Vai lá, procura, lá tem as instruções. Tá? A história do R. O R é uma linguagem de programação interpretada e procedural. Tá? Não vou entrar muito nessa terminologia, vocês podem consultar aí na internet. Né? Procurem lá o que é uma linguagem de programação interpretada e procedural, vocês já acham lá. O foco do R, a arquitetura do R, é voltada para aplicações em estatística e data mining, mineração de dados, né? Ou extração de conhecimento de dados, como se fala em Portugal. Né? Então o foco do R é isso, para buscar dados, minerar dados, baixar dados, quantidades grandes de dados, né? E também trabalhar com estatística. E também econometria. A gente está falando de um curso, nosso curso é um curso de economia aplicada. Muita gente usa o R para econometria. Tá? E serve também para análise de redes. A primeira parte do curso de economia computacional que eu estou dando para vocês é sobre análise de redes, que é a minha área específica de atuação. O R faz também análise de redes. Né? Então o R é muito flexível, o R faz cálculos. Né? Tem pacotes que desenvolvem programas para engenharia, para cálculo avançado, enfim, ele é muito flexível. Gráficos interessantes também e tal. Mas ele foi projetado especificamente para estatística, né? E para mineração de dados. Os usos mais intensivos do R são em estatística e mineração de dados. Também produz gráficos, como eu falei. Ferramenta estatística, né? Como ele é uma ferramenta estatística, o usuário pode pesquisar nele milhares de funções estatísticas que já estão prontinhas lá para o uso. Tá? Ele é um projeto open source que vem ganhando rapidamente adeptos no mundo todo e tornou-se um programa muito popular, tanto aplicações empresariais, tem uma versão do R paga para aplicações empresariais, quanto acadêmicas. Né? No mínimo 2 versões do R são lançadas a cada ano. Novos pacotes são lançados frequentemente, são muito lançados, né? Vários programadores que lançam pacotes, até porque conta para currículo, né? Para a carreira desses caras lançarem pacotes, né? Ficarem conhecidos pelos pacotes que disponibilizam nesse sentido. O Marcelo Perlan, que eu citei lá, é um cara muito produtivo nesse sentido, de desenvolver pacotes para o R. Né? Existem linguagens fortemente e fracamente tipadas. Tá? O R é fracamente tipado. Tá? Uma linguagem fortemente tipada, ela tem todas as variáveis que possuem um tipo específico, né, que são importantes para a linguagem. Por exemplo, Java, o C, o Fortran e o COBOL. Tá? O C cerquilha, né, o C hashtag. Né? Fortran e COBOL são linguagens que são fortemente tipadas. Né? E elas também são estaticamente tipadas. Quer dizer, você declarou a variável uma vez. Né? Então, na medida que você declara a variável, ela se mantém até o fim, naquele tipo. Tá? Então você tem que declarar explicitamente o tipo e qual tipo de variável, e tem que especificar no momento da declaração essa variável. Tá? Esse tipo de
estrutura, de modo de programação, caracteriza uma linguagem fortemente tipada, né? Ela é dependente daquele tipo, né? Declarou a variável, aquela variável vai ter aquele tipo até o fim, tá? Então são linguagens como Java, né? C, Fortran, COBOL. COBOL é uma linguagem bem antiga, Fortran também. Java e C. E Cerquilha são mais novos. Então, essas linguagens levam em consideração tipo, né? Elas são baseadas nessa tipagem, né? Então, as operações envolvendo tipos distintos, quando você tem que mudar, alterar, trabalhar com outro tipo, vão gerar erros, né? Então, são linguagens, vamos dizer assim, mais rígidas, né? Só que, em certas situações e linguagens, pode ser que não ocorra erro quando a gente soma uma variável numérica com uma outra do tipo texto, por exemplo, né? E pode haver só uma mera concatenação dos valores, que acontece no Java, por exemplo, quando você soma uma variável de número numérica com a outra string, que a gente chama, que é a variável do tipo texto, né? Se somar um número lá, uma variável numérica com uma variável de texto, no Java ele vai arranjar, vai concatenar esses valores, vai arrumar para você esses valores, tá? Então, no Java, por exemplo, uma operação desse tipo não vai gerar erro, tá? Já em outras linguagens, COBOL, por exemplo, isso vai dar erro. Mas isso não implica dizer que a linguagem seja tolerante para algumas situações ou que ela seja fracamente tipada. Por isso que o cuidado nessas linguagens fortemente tipadas tem que ser sempre uma preocupação do programador, né? Do usuário, né? E depois de certo tempo o cara aprende, né? Depois de cometer erros, né? E é muito importante cometer erros, né? E corrigir esses erros quando se aprende uma linguagem, né? Inclusive o R. Depois de certo tempo o cara vai ficando experiente e vai errando menos, né? E vai aprendendo com os erros, né? Então essa linguagem, o fato dessa linguagem, né, às vezes funcionar, às vezes não, como no Java, não quer dizer que ela seja fracamente tipada. O que acontece é que houve uma conversão implícita do tipo numérico para string. Você botou uma variável numérica, botou uma outra string, e aí, se for Java, né, no caso do Java, a linguagem converte, né, esse tipo numérico para string. E o próprio programador pode fazer isso antes, não preferir fazer antes do Java corrigir, né? As linguagens C e C++ também são fortemente tipadas, tá? Tem essa característica também de tipagem forte. Agora, as linguagens fracamente tipadas, como R, permitem que o programador não tenha que converter os tipos, então, né, essa preocupação acaba não existindo, né? Elas não levam em conta o tipo de dados contidos numa variável. Então, né, essas linguagens são mais flexíveis e menos rígidas, né? R, PHP e JavaScript, né? E são linguagens mais flexíveis, né? O R é mais flexível pelo fato de ser fracamente tipado. Só que, por outro lado, essa característica pode gerar resultados não previstos, tá? Aquela coisa, quando você tem uma linguagem rígida, você aprende essa linguagem rígida e se desenvolve nessa linguagem rígida, fica experiente nessa linguagem rígida, os resultados ficam mais previsíveis, né? Já quando você aprende uma linguagem mais flexível, para mim é melhor uma linguagem mais flexível, aprendi assim, né? Os erros, os resultados não previstos podem acontecer, só que a própria linguagem, no caso do R, vai te dizer, vai te dar um sinal, né, desses erros, vai te sinalizar, vai dizer, ó, né, te dar umas dicas ali para você corrigir esses resultados não previstos. As informações do R são processadas na memória, tá? Isso facilita o desempenho, só que o fato desse processamento ser vinculado à memória causa
um término da capacidade de processamento quando a capacidade de memória cessa. Quer dizer, quando a capacidade de memória acabou, né, o processamento fica lento e pode colapsar mesmo, pode perder capacidade de processamento. Né? Então, quanto menor a memória, menor a capacidade de processamento. Né? Só que o desempenho fica mais facilitado, né, quando as informações são processadas na memória. A gente vai ver isso em outra aula, como contornar essa questão. Tá? Então, como eu falei, o R pode ser rodado em ambientes Windows, Linux, Macintosh, só que na maior parte dos casos os comandos são idênticos. Né? Tem poucas variações. Tá? Quando houver alguma diferença de sintaxe em ambientes diferentes do Windows, aí a gente vai ressaltar aqui como é a forma correta de executar os comandos. No R, o usuário não terá disponível uma interface gráfica, sendo a operação do ambiente, feita por meio de códigos digitados. Tá? Então, a gente no ambiente R puro, a gente não tem disponível uma interface gráfica. Tá? Então, ela é toda baseada em códigos. Né? Vou depois fazer uma aula para vocês. Essa aula é uma aula conceitual. Né? A gente vai ter algumas aplicações daqui a pouco, mas eu não vou rodar o R aqui para vocês. Tá? Depois eu vou rodar numa outra aula prática e fazer a operação usando o R. Né? Vou gravar uma aula assim. Tá? Então a operação do ambiente é feita por meio de códigos digitados. Isso ocorre porque o R é um ambiente de programação por linha de comando. Né? Você digita a linha de comando, né? Obtém a resposta, outra linha de comando, resposta, e assim por diante. Uma expressão, você insere ela no R como sendo um conjunto de códigos da linha de comando. Essa linha de comando pode possuir ou não chamadas de funções, que são os códigos, né, que já estão no R ou são baixados por pacotes. Tá? Na instalação do R, o RGui é instalado junto. Quer dizer, se falar em RGui para você, você tem que saber que quando você baixou o R, já veio o RGui junto. Tá? Você não precisa correr atrás do RGui. Pô, baixei o R, cadê o RGui? Não. Tá? O RGui vem junto. Quando você instalou o R, o RGui está lá. Tá? O que é o RGui? O RGui é uma interface da linha de comando. Tá certo? É a interface da linha de comando. É o elo da linha de comando com o usuário e com o programa, com a linguagem R. Tá? Nessa aula, os exemplos serão todos digitados e executados no RGui. Tá? A não ser quando eu mencionar o contrário, mas praticamente quase todos. Tá? O RGui possui vários menus com funções e elas podem ser executadas também por intermédio da linha de comando. Nós vamos utilizar aqui essas funções e à medida em que fizermos uso delas, a gente vai dar também a opção de executá-las por meio de um menu também. A gente vai trabalhar essas funções e conforme estivermos trabalhando, a gente vai dar também a opção de executar essas funções via menu. Tá? A linha de comando. O R é sensível a letras minúsculas e maiúsculas. Tá? Então, você tem que digitar exatamente. Né? Se você colocou uma linha minúscula, o R não vai operar direito, você não vai conseguir o resultado desejado. Né? E ele é sensível a linhas minúsculas e maiúsculas. Né? Então o código tem que ser pensado dessa forma. Às vezes falta uma linha maiúscula, uma letra maiúscula, você coloca e o R lê. Tá? E às vezes o contrário. Né? Você coloca uma letra maiúscula quando tinha que ser minúscula. Né? Então o R vai travar também. As funções geralmente utilizam uma sintaxe na qual a primeira letra da função é maiúscula. Tá? E as outras são minúsculas. Esse é o padrão das funções do R. A primeira letra da função é maiúscula, as outras são minúsculas. Não tem separação de espaços. Se você botar um espaço ali, ele vai travar. Tá? Quando eu falo travar, não é um problema. Não é que ele trave, para de operar, não. Ele não vai dar o resultado que você espera. Tá? Essa é a ideia de travamento. Né? Algumas funções necessitam de parâmetros também. Outras não têm parâmetros. A gente vai ver isso na prática. Tá? O que são os parâmetros? A gente vai considerar os parâmetros nessas aulas como argumentos.
gente vai ver o que é argumento também quando a gente trabalhar. São os argumentos da função, são os parâmetros dela. Tá? Então, dentro da função, de algumas funções nem têm argumentos, mas dentro de algumas funções tem os argumentos. A gente tem que trabalhar na programação também com esses argumentos. Tá? Às vezes, você não precisa citar todos os argumentos. Tá? Basta citar alguns. E às vezes você precisa citar tudo. Estes argumentos devem ser colocados entre parênteses. Tá? A gente vai ver depois isso na prática. Estou comentando aqui uma introdução. Como eu falei, é um voo rasante, não é uma visão panorâmica. Daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar, né, aqui mesmo no PowerPoint, né, trabalhar com vocês, né, e mencionar exemplos. Seria útil depois de instalar, né, já ir abrindo o R, tá, para a gente, quem quiser pausar o vídeo aqui, ir lá e baixar o R, e de repente abrir o R já para ver como é que funciona, voltar o vídeo, rever e tal, depois continuar. É uma ideia interessante. Tá? Mas a gente vai trabalhar isso depois. Os argumentos ficam colocados entre parênteses. Os parênteses ficam logo em seguida do nome da função. Tem função, parênteses, argumentos dentro dos parênteses. Tá? Se a gente não coloca argumentos, mesmo assim a gente vai ter que abrir um parênteses e fechar outro. Às vezes, se a função não tem argumento, você coloca o nome da função, um parênteses aberto, fechado, pronto. Tá? Função sem argumentos. Você tem que ter o parênteses. Tá? Mesmo que não tenha argumento, você tem que ter o parênteses. Tá? De novo, isso vai ficar mais claro mais adiante quando a gente começar a mexer. É possível nomear os argumentos ou colocá-los sem nomes também. Você pode nomear ou colocar sem nome, desde que isso seja feito na ordem dos argumentos. Se você trocar a ordem dos argumentos, vai travar a função. Tá? Isso é fácil lá, estou falando aqui, parece muito difícil. Não, isso é fácil lá. Você vai ver lá que o próprio R te sugere e já te informa qual a ordem dos argumentos. Né? Então já vem tudo muito mastigadinho. Né? Então, vamos iniciando agora, fazendo algumas experimentações no R. Né? Então, vamos testar alguns dos seus recursos e o modo pelo qual se trabalha nele. Quer dizer, vamos trabalhar a linha de comando. A gente inicia o R, né? E puder abrir o R aí, tá? Se eu abrir o meu R está aqui embaixo, né? Se eu abrir aqui nesse programa de gravação, ó, tá aqui, tá? Eu não sei se vai aparecer para vocês aí, eu acho que não aparece não. Tá? Eu abri aqui, mas eu acho que não está aparecendo para vocês aí. Então, eu peço que vocês abram o R de vocês aí. Bom, você pode ver a janela de comandos com o símbolo de seta aqui, né, que é o prompt do R, né, e sinaliza que o programa pode receber os comandos que você digitar. Então esse prompt aqui, você já põe aqui uma função, parênteses e tal. Vai lá na barra de menus em arquivo, abrir script. Barra de menus, arquivo, abrir script. Tá? Digita o nome do arquivo de script, por exemplo, aula 1. Depois disso, você digita ou recorta e copia os comandos neste arquivo de script. Você pode digitar ou recortar e copiar os comandos neste arquivo de script. Script é uma linha de código. Tá? Depois, para transferi-los para a linha de comando do console, basta digitar Ctrl R. Ctrl-R. Bom, vamos trabalhar os objetos. Os objetos fundamentais, todo mundo com R aberto aí, né? Pode abrir o R. Quem tiver dificuldade de abrir o R pode depois ir lá no outro vídeo, que a gente vai trabalhar no outro vídeo direto no R. Né? Então, eu estou trabalhando aqui no PowerPoint, mas depois vocês vão ver isso tudo lá também na outra aula, na aula prática que eu chamo, lá no R. Tá? Quais são os objetos fundamentais do R? São eles: vetores, os data frames, que são os quadros de dados, as listas, matrizes e arranjos, que são os arrays, ou arrays, né? Funções, são esses objetos fundamentais. Tá? Toda programação no R é baseada nesses objetos.
Tá? São os instrumentos, vamos dizer assim, são as ferramentas básicas, né? Para usar o R são, né, vetores, data frames, são tabelas, quadro de dados, listas, matrizes e arranjos, arrays e funções. Agora a gente vai dar exemplos, tá? Então a coisa vai ficar mais prática agora, né? E conforme eu for falando aqui, você pode já ir digitando aí no seu R, pode já ir trabalhando com ele, tá? Bom, então aqui, a linguagem R usa vetores, né? A linguagem R usa vetores como objetos fundamentais para armazenar dados. Tá? Então, o vetor serve, não só o vetor serve para armazenar dados, tá? Mas o vetor é objeto básico, vamos dizer assim, para armazenamento de dados. Tá? Então, a gente define o vetor como sendo uma estrutura de dados que guarda, com o mesmo nome, um conjunto de elementos, que são os valores que tem que ser de um mesmo tipo. Tá? Quais são os tipos? Números, expressões, strings, são textos. Né? Então, os elementos que compõem, que fazem parte, né, do vetor, tem que ser do mesmo tipo. Então, um vetor de números só tem número, um vetor de expressões só tem expressões, um vetor de texto só tem texto. Tá? Depois que você armazenou nos vetores, esses elementos, você pode acessar, buscar, recuperar esses elementos um a um ou em bloco. Você pode pegar um pedaço do vetor, dos elementos, dos dados que estão no vetor, em bloco, né, um pedacinho. Né? Pode pegar um só, pode pegar o primeiro, o último, de trás para frente, de frente para trás. Tá? Você pode buscar e recuperar esses dados nos vetores, né, trabalhando com o próprio R. Tá? Isso pode ser feito por meio de processos de atribuição ou indexação. Tá? Bom, vetores, a gente vai ver depois isso com mais calma. A gente vai trabalhar aqui na prática e vai ficar bem intuitivo isso aqui. Vetores, entendidos como meios de organização de dados, são úteis quando nós pretendemos armazenar várias coisas na memória do computador. A gente usa vetores. Né? O vetor armazena e organiza dados. Tá? Então, por exemplo, primeiro exemplo prático, aplicado a finanças, contabilidade, economia. Tá? Você quer guardar as informações de receita líquida de uma empresa ao longo de 6 trimestres. Tá? Então, por exemplo, você quer criar uma série, né, de 6 trimestres. Você pegou 6 balanços de uma empresa e viu lá na linha de receita líquida, né, demonstração do resultado do exercício, demonstração trimestral, né, como são as demonstrações das empresas da Bolsa de Valores, né, são obrigadas a divulgar isso trimestralmente. Então você pegou a receita líquida do primeiro trimestre, do segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre e tal, até 6 trimestres. Então está aqui. Em vez de você gerar 6 objetos, né, cada um com a receita líquida de um trimestre, você gera um objeto, que é o vetor, né, que armazena todos essas 6 receitas, né, numa mesma estrutura. Então, isso faz sentido porque são dados do mesmo tipo. Nesse caso vai ser um número. Né. Todos se referem a receitas líquidas trimestrais. Tá? Então, na linguagem R, mesmo quando você atribui um único número, que na álgebra linear chama-se escalar, né, a um objeto, na verdade você está criando um vetor com um único valor ou dado. Tá? Repetindo, quando você atribui um único número a um objeto, um vetor escalar, quer dizer, você tem um número é um vetor, é um escalar. Né? Na verdade você está criando um vetor. Tá? Então se você botar, sei lá, A, né, igual a 1, né, você criou um vetor 1 escalar. Tá? O vetor 1, que o nome dele é A. Tá? Então você atribui o número 1 ao vetor A, que no caso é um escalar, porque o vetor que tem uma unidade só é um escalar, na álgebra linear. Então os vetores têm um modo e um tamanho. O modo de um vetor refere-se ao tipo de dados armazenados no vetor. Tá? Então, qual o modo do vetor? Numérico, texto. Tá? Por exemplo, o modo numeric é número. O modo complex, número complexo.
modo character, é um caractere. Modo lógico. Tá? Caracteres são letras, símbolos, etc. O modo lógico, logical, são os valores lógicos. F de false e T de true, verdadeiro. Né? Não é FV, né? F de false e T de verdadeiro. Tá? Então, valores numéricos inteiros ou reais. É o numeric. Né? Números complexos, complexo. Caracteres, character. E logical, valores lógicos, F de false e T de true. Tudo isso, né, são modos de um vetor, diferentes modos de um vetor. Tá? O tamanho de vetor equivale ao número de elementos. Né? Então, o tamanho do vetor é o número de elementos que ele tem. Se você quiser saber, descobrir o tamanho de um vetor, você dá essa função length. Tá? Abre parênteses, fecha parênteses aqui, né? E você tem essa função que vai dar o tamanho dele. Se você quiser criar vetores com mais de um elemento, você usa a função C. Toda vez que você tem mais de um elemento, você põe o C. Tá? O C vem de concatenate, concatenar. Tá? E essa função vai informar o R sobre os elementos que separados por vírgula, você vai separar elemento vírgula, vírgula. E aí você vai compor o vetor, vai montar o vetor. Tá? Então, primeiro exemplo, primeiro vetor, V1, vou chamar de V1. Tá? Eu jogo aqui esse sinal, essa seta ao contrário, orientada da direita para a esquerda, ponho uma barrinha, então é uma setinha, né? E eu estou atribuindo, através dessa função C, tá? A esse vetor V1, o nome dele é V1, tá? Eu estou atribuindo a esse vetor, através da função C concatenate, os elementos 6, 9, 11, 13 e 15, que são separados por vírgulas. Tá? Então isso aqui é um vetor que tem um tamanho de 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, aqui, V1. Dei V1, aqui. Aqui você tem o prompt, primeiro vetor, atribuir esses números ao vetor V1. Agora eu dou Enter, né? Não sai nada. Lá, no R, não vai sair nada. Aí eu peço agora V1. Eu tenho que chamar o V1 de volta. Primeiro eu montei o V1. Agora eu chamo ele de volta. Não é assim, eu não posso fazer assim. Montei o V1, dou um Enter e aparece o V1. Não. É assim que funciona. Primeiro eu monto o V1. Elaboro o V1. O vetor 1 está montado aqui. Aí eu dou Enter. Não sai nada. Aí eu chamo ele de volta. Vem V1. Tá? Aparece o V1 assim. Tá? Então, voltando. Chamei o primeiro vetor V1. Atribuí a esse vetor, usando a função C de concatenate, concatenar, 5 elementos, 6, 9, 11, 13, 15, separados por vírgulas. Tá? Aí dou um Enter. Pá, não sai nada. Aí eu chamo ele, digito de novo lá, V1. Aparece. Aí aparece aqui. Tá? Esse número 1 entre colchetes é a primeira linha do vetor. Se ele tivesse mais linhas, né, vai aparecer depois em outros objetos, não nos vetores, o vetor só tem uma linha só. Mas nos outros objetos vão aparecer várias linhas aqui, colunas. Tá? Então o vetor só tem uma linha mesmo, vetor normal. 6, 9, 11, 13 e 15. Agora eu peço essa função, length. Eu quero saber o tamanho do V1. Tá? Qual o tamanho do vetor 1? É o que eu estou perguntando aqui quando eu escrevo length. Abro parênteses de novo, toda função tem seu parênteses. E coloco o vetor aqui. O vetor está aqui. Já montei o vetor, chamei o vetor, vi que está lá o vetor. Agora eu quero saber o tamanho do vetor. Eu coloco o vetor dentro da função tamanho. Length. Tá? Dou Enter. Pá, apareceu agora. Tem uma linha, 5 elementos. O tamanho do vetor 1 é 5. Tá? Agora eu quero saber o modo. Eu falei para vocês que o modo, né, é o tipo de elemento
são os tipos, não, quer dizer, são os tipos de elementos que compõem o vetor. Então eu quero perguntar qual é o modo desse vetor? V1. Então eu ponho mode, a função, parênteses de novo, para especificar a função. V1, fecha parênteses. Pedi o modo. Saiu aqui uma linha, numérico. Número inteiro, 6, 9, 11, 13, 15. Todos os elementos vetorizados devem ser do mesmo tipo ou do mesmo modo. Eu não posso botar aqui, nesse vetor, 6 e aqui botar aqui, né, sei lá, F de falso, tá? Ou T de true, que aí eu estou misturando um número com um valor lógico. Verdadeiro falso é um valor lógico. Né? False, true são valores lógicos. Eu não posso fazer isso, senão vai dar problema. Aí o R vai me retornar uma mensagem me alertando desse erro. Tá? Eu também não posso botar aqui um vetor numérico e um número complexo. Tá? Porque o vetor numérico, como eu falei para vocês, ó, aqui, o vetor numérico ele é valores numéricos inteiros ou reais. Eu posso botar um número inteiro e um número real, mas eu não posso botar um número inteiro e um número complexo, um real e um complexo. Tá? Não posso botar caracteres também, strings, letras, símbolos e tal. Misturar com números, misturar caracteres com F de falso, T de true. Tá? Não posso fazer isso. Tem que ter todos os elementos do mesmo modo, tá? Ou tipo. Tá? Se por acaso se tentar armazenar em um vetor elementos de diferentes tipos, o R vai fazer o que se chama de coerção de tipos, tá? Que é forçar, né? Forçar que todos sejam iguais. Tá? Ou ele responde para você aqui uma mensagem de erro, tá? Que deu algo errado, ou ele faz a coerção de tipos. Tá? O que é a coerção de tipos? Ele vai alterar os elementos e vai forçar que eles sejam do mesmo tipo. Tem um exemplo aqui, ó, que é assim. Criei o vetor 2, V2. V2 aqui, de novo, atribuir esse vetor, né, essa setinha contrária, coloco C de concatenate, 8, 10, 13.6. Na literatura chama-se número de ponto flutuante. Isso aqui é um número decimal, tá? Mas como em inglês você põe um ponto em vez de vírgula, na literatura, até em traduções, aparece como ponto flutuante. Tá? 13.6, que é um número inteiro, né? 13.6, 8.3, 40. Né? Então aqui, até aqui está tudo bem. Né? Os números são inteiros, todos. Agora aqui eu botei, entre aspas, letras. Tá? Então aqui já é caractere. Um caractere. São caracteres, melhor dizendo. É um texto, é um string. Né? O que vai acontecer? Eu vou dar o Enter, não vai aparecer nada, aí eu peço o V2 de novo. V2, vem. Tá, beleza, aparece aqui. Repara só, apareceu aqui o 8 como se fosse um caractere. Esse 8 que está aqui, que eu queria que fosse um número, apareceu como caractere. Quer dizer, o R forçou o 8 e disse assim, 8 agora virou caractere. Por quê? Porque o cara botou caractere aqui. Tem que ser tudo igual, então eu vou botar tudo caractere. Quer dizer, ele transformou tudo isso em caractere. Isso dá um problema, porque se eu quiser operar depois, com 8, com 10, com esses números aqui, eu não consigo. Tá? Se eu quiser fazer uma operação, somar um vetor, multiplicar um vetor, né, por outro, né, eu não vou conseguir, porque tudo virou caractere. Tá? Então, eu não posso misturar caractere com número. O último elemento do vetor era do tipo caractere, o R transformou todos os outros elementos do tipo números para o tipo caractere. Gerou a coerção de tipos. Né? Ele gerou um vetor de conjuntos de caracteres, de strings. Né? O primeiro elemento do vetor não é um número, 8, mas o string 8, ou texto 8, ou caractere 8. Então nós não podemos usar esses elementos numa expressão numérica. Se você quiser trabalhar, operar
esse vetor não vai dar. Tem mais um elemento que é muito útil que a gente reconheça, né? É o NA, né? Que é not available, não disponível, né? Not available, que é um elemento que não está descrito, que não existe, né? Equivalente não é bem o zero, né? Mas não tem elemento. Naquele espaço do vetor não tem elemento. Tá? É um tipo de elemento especial que representa um valor desconhecido. Então, se você tem, de novo, receitas líquidas trimestrais dos balanços de uma empresa armazenados em um vetor, mas o valor do quarto trimestre, por algum motivo, sei lá, o contador perdeu o balanço, te entregou o balanço do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, ele não tem a receita líquida. Depois tem do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo. Aliás, 6 trimestres, né? Então tem do quinto, do sexto, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto. Ele foi buscar e depois ele te entrega. Então você não tem o quarto trimestre. Nesse caso, o valor é desconhecido. Então você usa esse script aqui para elaborar esse vetor. Ó, aqui eu peguei um vetor, chamei ele de reclick, receita líquida, né? E atribuí a esse vetor concatenate, né? E botei os números aqui. Né? Então botei 225.000, 238.000, 195.000, NA, not available, não disponível, valor desconhecido, 210.000, 198.000. Tá? Tá aqui meu vetor de receita líquida. Aí dou Enter, não aparece nada. Peço reclique. Vem reclique, quero saber agora, ver se o vetor saiu. Tá? Aparece aqui então. Tá aqui os dados armazenados, a função do vetor é armazenar dados. Né? E criei uma série. Isso aqui é uma série. Eu posso botar um gráfico depois, fazer um gráfico da receita líquida usando esse vetor. Tá? Então aqui, ó, primeiro elemento 225.000, 238.000, terceiro trimestre, não tem elemento no quarto, 210.000, 198.000. Tá? Os elementos de um vetor podem ser acessados usando o índice. Né? Aí entra um aspecto importante aqui. Se tem um vetor, até aí está fácil, né? Gerei o vetor, armazenei e tal. E daí? Eu quero pegar esse dado aqui só. Como é que eu faço? Eu quero pegar esse, eu quero pegar os três. Eu quero pegar todos menos o não disponível. Tá? Eu preciso ter uma linguagem, vou trabalhar com funções também, tudo são funções no R, né? As funções são o modo pelo qual a gente pede, né, para o R executar a nossa tarefa, a tarefa que a gente deseja. Né? Então, eu preciso usar índice para acessar esse vetor. Então vamos lá, exemplo. Reclick 3. Então ponho reclick, reparem algo muito importante que aqui eu não estou colocando parênteses, tá? Estou colocando chave, desculpe, estou colocando colchetes. Tá? Então aqui eu botei entre colchetes 3. Reclick 3, entre colchetes. Tá? Eu peço agora o elemento 3 do vetor. E aparece os 195.000. Vamos ver lá. Está aqui, 195.000. O elemento 3 do vetor. Isso quer dizer o seguinte, que se o elemento 3 é 195.000, esse aqui é o elemento 1. Não é o elemento 0. É o elemento 1. Ele começa a contar do 1. Aqui. 225.000, 1. 238.000, 2. Terceiro, 3. 195.000. Quarto, não tem. 210.000, quinto. 198.000, sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então usei o índice 3, chamei lá o vetor, índice 3, entre colchetes, não mais entre parênteses. Se eu estou indexando, procurando algo num vetor, eu tenho que usar colchetes. Tá? E dar o número que eu quero. Tá. Isso foi para acessar, para buscar um elemento no vetor. Agora eu quero trocar o valor, tá, do vetor.
Joguei lá no vetor, pô, vou ter que digitar tudo de novo para trocar o valor? Não. Eu posso trocar o valor no vetor que está armazenado lá. Vamos lá. Reclique. 3. Eu quero trocar os 195 mil. Quero trocar por 200 mil. Descobri que a receita líquida, que o contador se enganou, e tem mais 50 mil nessa receita líquida. Eu quero trocar aqui. Então, no terceiro trimestre. Vou lá, reclique 3, entre colchetes. Esse valor está aqui, é 195 mil. Agora eu jogo nesse valor, atribuo a esse vetor 200 mil. Substituo 195 mil que está aqui, na posição 3 do vetor, pelo 200 mil, que é o novo valor que eu quero inserir no vetor. Tá? Agora eu peço reclique 3, aparece 2 elevado a 10 na quinta. Né? Então, 200 mil. Tá certo. Agora eu quero criar um vetor vazio, tá? Para depois preenchê-lo, por exemplo. Não sei o valor, mas eu preciso botar o vetor ali, porque, né, eu quero botar um outro depois dele, mas eu preciso ter um vetor que seja vazio, até para lembrar depois que tem que preencher ele. Então é útil, muitas vezes, criar vetores vazios. Depois você vai preenchendo. Então eu pego o U, né, o vetor U, e ponho o vector entre parênteses e não ponho o argumento, aquilo que eu estava falando lá atrás. Né? Não preciso colocar argumento para essa função. Vector. Coloco o vazio. Tá? Então, boto aqui no U um vetor que é vazio. Ponho o U aqui. Peço o U agora. Dei o Enter, não apareceu nada. Peço o U. Cadê o U? O que vai aparecer? Logical 0. Quer dizer, um vetor, valor lógico, ele assume que é lógico, né? E é um valor logicamente igual a 0. Ele está dizendo, esse vetor é logicamente nulo, porque você não botou nada. Né? Então esse vetor está vazio. Agora eu quero alterar o tamanho de um vetor. Tá? Pego esse U que está vazio. Tá? Pego o U e ponho lá 4. Na posição 4 do U, está em colchetes aqui, então ponho na posição 4. Ele está vazio, não tem nada. Mas ele tem a posição. Então quero botar ele na posição 4. Vou botar 50 lá no 4. No quarto elemento do vetor. Jogo 50 lá. Agora eu peço, dou Enter, não aparece nada de novo. Agora eu jogo o U, peço o U, vai aparecer lá, aqui. Na linha, não tem nada na primeira, nada na segunda, nada na terceira, 50 na quarta posição. E depois? Depois ele não preenche mais nada. Você não pediu. Né? Então, not available, not available, not available, 50. Você inseriu 50 na quarta posição de um vetor vazio. Para reduzirmos o tamanho de um vetor, usando atribuições. Tá? Nós podemos reduzir o tamanho também de um vetor usando essas atribuições. Por exemplo, K. Temos o vetor K, de novo. Concatenate. Os elementos 40, 60, 80, 100, 120, 140. Tá? Jogamos lá nesse vetor K. Pedimos o K. Está aqui o K. 40, 60, 80 e tal. Agora, eu vou atribuir e reduzir o tamanho do vetor. Tá? Então, põe aqui. Nesse vetor aqui, K, eu vou pegar aqui, concatenate de novo, e pegar o K4. Qual é o K4? 1, 2, 3, 4, 100. E vou pegar o K5. Eu peguei pedaços do vetor anterior. Né? Esse vetor que tinha um tamanho de 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu quero que ele tenha um tamanho agora de 2 só. Eu não preciso mais desses números aqui. Todos. Eu preciso só do 100, que é o K4, K colchete 4, né? E preciso do 140, aliás, do 1, 2, 3, 4, 5, do 120, que é o K5. Então eu quero só os vetores, os elementos 100 e 120 no mesmo vetor. Eu estou substituindo esse vetor grande por um menor e pego partes dele, do anterior, que são 100 e 120. Só quero 100 e 120 nesse novo vetor. Tá? Vem aqui, jogo aqui, peço K, está lá. Aquele vetor Kzão, que tinha 6, passou a ser o Kzinho de 2 elementos só. Tá?
Isso é útil para limpar dados, né? Você tem o vetor, quer reduzir o vetor, você vai escolhendo só aquilo que você quer. Tá? Agora, exercício simples sobre vetores. Primeiro, crio de novo um V1, 30. Verso V1, 30. V2, 11, 22, 33. V2, está aqui. Agora eu quero saber o seguinte, V2, pô, sei lá, fiz isso aqui, né? Aí esqueci lá, tal, uma semana depois eu olho, pô, mas não me lembro se V2 é o que mesmo? Era vetor? Será que não é? Vamos ver se é vetor. O V2 é vetor, será que é vetor ou não é vetor? Será que V2 é, sei lá, um outro objeto? Matriz? Um data frame? Vamos ver. Você pede então essa função aqui, is.vector, e põe função, parênteses, esquece colchete, V2. Você está perguntando então, o V2 é vetor? Esse V2 aqui é vetor ou não? E dá o Enter. Vai te aparecer true, é vetor, verdadeiro. Ele é um vetor. Então, isso aqui é uma resposta lógica. Né? Você pode também, de repente, perguntar, sei lá, o Svector, será que eu pergunto o Svector? Como é que eu pergunto? Eu me lembro que lá no curso do Marcelo ele falou lá Svector. Né? Será que é Svector mesmo? Para que serve Svector? Será que é para pedir vetor? Eu já não me lembro mais. Você vai lá e pergunta isso para o R. Né? Põe um ponto de interrogação na frente, que é a forma de você perguntar para o R, e coloca qualquer função aqui. Você põe aqui, ponto de interrogação, is.vector, abre parênteses, V2, fecha parênteses. E aqui eu botei, ó, aqui, o hashtag cerquilha em português, né? E botei aqui, depois, acesse o help do R em seu site. Você pode fazer isso aí no R. Deve estar aberto, espero que esteja. Põe aqui, cerquilha, né? Acessa o help do R em seu site. Tudo que você botar depois de cerquilha vira comentário. Tá? Então não vai, o R não vai ler isso como comando, como código. Isso aqui passa a ser não código, passa a ser um comentário. Vai até mudar a cor aí do seu R quando você coloca o hashtag cerquilha aqui. Então, isso aqui é um comentário. É útil para você, escrevendo lá, você coloca o comentário, né? Para você se lembrar por que você fez aquilo, né? Para você anotar, uma anotação. Né? Então aqui, está dizendo, dá essa mensagem aqui, iniciando o help, o servidor do help, de ajuda. Aí 3 pontinhos, feito. Tá? Então tá acessando, quando você põe o ponto de interrogação, está acessando o help, a ajuda. Então qualquer função você pode perguntar para o R que ele vai te responder no servidor do help. Tá? Então tá iniciando, tá, beleza. Agora aparece o trecho do texto do site do help do R sobre vectors. Né? Aparece isso aqui. O isvector é em inglês, né, gente? Não tem jeito de. Não criaram ainda o R com help em português, né? Infelizmente. Tomara que criem algum dia. Is.vector retorna verdadeiro se x é um vetor de um modo especificado, não tendo atributos outros que não sejam nomes. Né? E retorna falso em caso contrário. Tá? Então, o isvector vai retornar verdadeiro se x for um vetor. Se V2 for um vetor, ele retorna true. Né? De um modo específico, não tendo nenhum outro atributo que não sejam nomes. Né? E retorna falso em caso contrário. Tá? E hoje em dia, sinceramente, você pode até usar o help, né, e pegar esse pedaço aqui, jogar no Google Translator lá e beleza. Né? O tradutor do Google né, e tirar sua dúvida, traduzir e tal. Então, hoje em dia, não dominar inglês não é motivo para não mexer no R. Tá? Você pode copiar esse pedaço, jogar lá no Google Tradutor e tocar a vida. Vetores, operações, de novo, continuando. Aí posso aqui, agora eu vou falar o is.matrix. Né? Eu quero perguntar se o V2 é uma matriz. Né? Não é, a gente já sabe que é vetor, mas eu quero saber só o que vai sair. Então, vai lá, falso. Mesma coisa, sai um resultado lógico, como ele disse aqui. Ó.
retorna falso em caso contrário, né? Então não é matriz, é o caso contrário, é vetor, então falso. Eu quero saber agora o modo, né? Será que esse vetor, será que ele é numérico? Já sei que ele é vetor, eu quero saber se o V2 é numérico, né? Se o modo do vetor é numérico. Então jogo lá, true, ele é numérico. Ele é caractere, ele é composto só por caracteres, né? V2? Não, falso. Agora eu vou criar o V3, tá? Nessas operações com vetores aqui. V3, eu jogo aqui, atribuo ao V3 180 divididos por 30, uma operação. Tá? O R funciona como calculadora também. Tá? Então pego aqui 180, divido por 30 e jogo no V3. Dou Enter, não sai nada. Peço V3, de novo. Vai me sair um V3 aqui, estou repetindo. Vai me sair isso aqui. Aliás, desculpe, falei besteira. O V3, não, divisão não é isso não, divisão é barra, tá? Desculpe. Os 2 pontos aqui no R quer dizer que eu vou fazer uma sequência, uma série, tá? Então vamos lá. Peguei 180, 2 pontos, 30. Então joguei para o vetor V3, saiu V3 e saiu agora uma linha. Então tem aqui 180, 179, blá, 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 vai regredindo essa série até chegar a 30. Aqui na linha 19, tá? 145. Após várias linhas eu tenho, na linha 145 eu tenho 30. Tá? Então vai regredindo aqui, vai descendo. Depois de várias linhas ele vai chegar no 30. Então um vetor longo aqui. Né? Só que o R ele resume para você, ele dá umas reticências aqui e tal. Né? E aí vai depois finalizar lá no 30. Né? Então ele criou uma série aqui com vários números. Né? A maneira resumida de eu trabalhar com uma série é botar isso aqui, 180 até 130. Desde que seja uma série, né? sem interrupções, uma série, né? Uma sequência de números naturais. Agora V4. Vou criar um vetor 4. Jogo e peço uma sequência, sec. Né? 4 e são os argumentos. A gente está começando a ver argumentos agora. Tá? Agora tem argumentos. Nessa função, se você digitar aí no R, ele vai aparecer aqui os argumentos para você. Vai pedir para preencher. Então eu vou botar aqui 4, 20 e by 2. By igual a 2. O que vai sair? Vamos lá. Peço V4. Eu criei uma sequência de 4 até 20, de 2 em 2, separadas por 2. 4, 6, 8, 10, 12. Sequência par, de 4 até 20. E joguei no vetor 4. Agora eu quero, de novo, pegar uma parte do vetor. Só quero saber, né, separar aqui do vetor, tirar desse vetor aqui só os elementos de V4 maiores que 8. Então vou ter que pedir para cá 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Só quero o que for maior que 8. Está aqui. Tá? Pedir para o vetor, para esse vetor V4, só os elementos maiores que 8. Reparem que de novo eu coloco entre colchetes. Tá? Estou pegando uma parte do vetor. Partes de vetores são solicitados em colchetes. Tá? De novo, V4 é maior que 12. Falso. Se eu não botar colchete e pedir direto para o vetor e não separar, não informar para ele que eu estou querendo uma parte dele, isto é, que eu estou colocando essa expressão aqui, V4 maior que 8, entre colchetes, se eu não fizer isso, se eu fizer direto, eu quero V4 maior que 12, direto, né, vai sair isso aqui. Falso, 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 falso. Aqui true, 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 true. Ele vai me fazer uma operação lógica. Por quê? Porque esse valor aqui, esse símbolo maior do que, é um símbolo da lógica. Tá? Não é um símbolo numérico.
Só que se eu quiser colocar ele entre colchetes, eu vou pegar uma parte do vetor. Como o vetor é numérico, ele vai me dar uma resposta numérica. Tá? Então, se eu botar um valor lógico e indicar que eu quero uma parte do vetor, que o valor lógico, V4 é maior que 8, e quero uma parte do vetor, desse vetor que seja maior que 8, como o vetor é numérico, ele vai me dar a resposta numérica. Mas se eu pegar o vetor V4 e botar maior que 12, tá, ele vai me dar uma resposta lógica, porque isso aqui é uma operação lógica. Tá? Vai me dar, olha, o 4 é menor que 12, o 6 é menor que 12, o 8 é menor que 12, o 10 é menor que 12. Maior que 12 só tem o 14, o 16, o true, o 18 e o 20. Tá? Então tem que ter cuidado com isso. Né? Às vezes a gente tem que entender um pouco. Né? Por isso que eu dou essa aula, né, no início bem expositivo, bem calma, explicando e tal, para a gente entender, né, como se processa a linguagem, né, no R. Agora V5. Tá? Prompt do R, V5, atribua uma sequência de 10 a 20, len 5, tamanho 5. Vamos lá. V5. Eu quero uma sequência aleatória, tá, de 10 a 20, tá, com tamanho 5. Me deu uma sequência dividida aqui. 10, 12.5, 15.0, 17.5, 20. Né? Então me deu uma sequência, né, com tamanho 5 e já me ordenou aqui. Separou aqui, né, mais ou menos 2,5, mais 2,5, 15, mais 2,5, 17,5, mais 20, mais 2,5, 20. Né? Então me separou por intervalos de 2,5, porque eu informei que eu quero uma sequência 5. Ele já dividiu para mim essa sequência. Agora, tá, o que quer dizer sec, né? E underline ou sublinha len? Né? O que quer dizer isso? Estou perguntando ao help, comentário, né? Perguntando ao help do site o que quer dizer len. Tá? O que o help do site me falou? Do site ou do R? Né? Length.out é o tamanho desejado da sequência. Esse tamanho desejado aqui foi 5. Um número não negativo deixa eu ver aqui. Um número não negativo, o qual para sec e sec.int será rounded up, será arredondado se for fracionário. Né? Então, um número negativo, né, para que você coloca no sec ou no sec.int, ele vai ser arredondado se ele for fracionário. Tá? Então, o arredondamento é automático, nesse caso no R. Tá? Agora, outra operação. V6. Tem um vetor V6. Eu jogo rep 3,9. Dois elementos no rep. 3 e 9. Uma função rep. Vamos ver o que é essa função. E peço V6. Aqui. Tá claro, não preciso nem dizer o que é essa função. Repetir. Estou repetindo 3, 9 vezes. Né? O tamanho, é lógico, é 9. Né? Do vetor. Se eu fizer lente aqui, vai sair 9. Né? Agora, V7. Eu peço V7. E jogo rep aqui. Concatenate. Estou botando um vetor aqui dentro dessa função. Tá? Então, estou pedindo para repetir essa função de repetição, coloco um vetor e eu vou repetir o número 3, 5 vezes. E depois eu vou criar um outro vetor, no qual eu vou repetir o 5, 9 vezes. Tá? E vou jogar tudo isso no V7, que é um outro vetor. Então, tenho um vetor repetição de 3, 5 vezes, outro vetor repetição de 5, 9 vezes, e repetiu tudo e jogo aqui no V7. Tá? Então fica assim: 3, 5 vezes, 5, 9 vezes. E o V7 está aqui. Agora, de novo, V8 eu repito, faço uma sequência de 1 até 3, repito 2, 3 vezes. V8,
de 1 a 3. A sequência de 1 a 3. Né? Só que eu quero, na sequência, repetir o 2 3 vezes. Tá? Então tenho 1, 2, 2, 3, 3. A repetição é 2 vezes, né? E quero 3 elementos. Então, na verdade fica assim, põe assim, de 1 a 3. Eu quero criar uma sequência de 1 a 3. Só que eu quero repetir nessa sequência 2 vezes cada número. Né? Por isso estou botando aqui, repetir 2 vezes. Tá? Então, 1, 2, 2, 3, 3. Tá? Essa é a interpretação. Agora, um pouquinho aqui de estatística bem básica. Né? V9, vetor 9, eu coloco R-norm, vamos ver depois que é essa função, coloco o argumento primeiro da função 15, média igual a 20, min, média, estatística, média aritmética, e SD, né, desvio padrão, igual a 12. Joguei para V9. Criei então um vetor, né, um vetor grande aqui, né, com 15, né, vetor com 15 linhas aqui, né, não, com 15 elementos, na verdade, né, tem 15 elementos, e aqui a média é igual a 20 e o desvio padrão é igual a 12. O R-norm vai me dar uma distribuição normal, tá, aleatória, que tem a média 20 e desvio padrão 12. Eu não preciso informar o número que eu quero. Né? Basta que eu queira informar para o R que eu quero uma distribuição com média 20 e desvio padrão 12. Tá? E ele me dá essa distribuição, sorteio os números lá, que atendem essas duas condições, média 20 igual a desvio padrão 12. Tá? E joga no vetor V9. Aí eu quero agora pegar e calcular a variância. Eu tenho desvio padrão, quero calcular a variância. Tá? Desvio padrão é 12. Fica a dica, né? O desvio padrão é igual a 12. Qual é a variância? Né? Tem que saber isso, galera. Isso aí é estatística básica. Né? var, você pede a variância, né? E dentro de uma função, e dentro da função V9, quer saber a variância dessa distribuição aqui. 156.9841. Então, eu quero agora pedir várias medidas de estatística descritiva e vou separando elas por ponto e vírgulas. Então, eu posso agora, né, juntar, né, essas medidas. Eu quero a média do V9, eu quero o somatório do V9, eu quero o valor mínimo do V9 e o valor máximo do V9. Média, somatório, mínimo, máximo. A média, 19.99. Beleza, eu queria 20, né? Consegui. Pediu que a média fosse 20, estou conferindo, é 20. 19.99, 144. Agora o somatório, 299.87. Tá. Valor mínimo, 2.15. Vamos checar lá só por curiosidade. 2.15 está aqui, é o mínimo mesmo, né? Que apareceu aqui, pelo menos. Menor que o 3.3586. Né? Qual o outro valor pequeno aqui? O 8. Né? Então o valor mínimo é o 2.15. Tá. E aí, agora o máximo. O valor máximo 44.68. Vamos lá. 44.68 está aqui. Realmente o resto está menor. 41 está próximo, mas menor que 44. Então, tá. Agora, essa função é muito útil para estatística, para econometria também. Né? Vocês vão ver isso várias vezes aí, quem for usar o R aí nas suas pesquisas. Né? O summary, né? Que é o sumário, que vai te dar um resumo estatístico, um sumário estatístico. Então aqui no comentário, pedindo ao R um sumário ou resumo estatístico do vetor amostra em questão. Eu quero aqui de 1 a 15, né? Um sumário de 1 a 15. Então aqui.
mínimo 1, primeiro quartil 4,5, mediana, média 8, terceiro quartil 11,5 e o máximo 15. Então estou pegando nesse valor, nessa série de 1 a 15, estou pedindo um resumo estatístico. Me deu o valor mínimo 1, valor máximo 15, primeiro quartil 4,5, mediana 8, média 8, terceiro quartil 11,5. Tá? E aí ficamos aí com essas operações bem básicas, aí, introdução mesmo a vetores. Né? Depois, programando aí os exercícios futuros, a gente vai trabalhar mais sobre vetores. Tá? Agora, data frames, que é o segundo objeto. Vamos ver os exemplos e uma conceituação do que é a data frame, etc. A função dataFrame, data.frame, cria dataframes. Dataframes são conjuntos de variáveis, são fortemente acopladas, as quais compartilham muitas das propriedades das matrizes e das listas, tá? Usadas como estruturas fundamentais de dados pelo R. Então, aqui são os argumentos. Né? Dataframe, você tem os nomes das linhas, né? Checagem das linhas, checagem dos nomes. Né? Tem aqui umas outras. Isso aqui é uma outra função. Né? Aqui então, pegando o exemplo, D1, vetor D1 de dataframe, jogo aqui, ponho a função data.frame e coloco aqui A igual a 1 a 5, uma série de 1 a 5. Tá? B, um vetor no B, que vai ser composto pelos seguintes números: 25, 28, 32, 40 e 44. Tá? Então aqui, ó, o número das linhas. Né? Primeiro que eu ponho aqui no dataframe é a primeira coluna. Coluna 1. Depois a coluna 2, eu ponho esse vetor. Vetor coluna, no caso. Né? Que é 25, 28, 20, 32, 40 e 44. Peço D1, está aqui. Primeira coluna de A, 1 a 5. Coluna B, 25, 28 e tal, que é esse vetor aqui. E tem esse número do lado aqui. Para que serve esse número do lado? Para designar as linhas. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Tá? As colunas são A e B, como eu pedi. Atribuir aqui. Né? E aqui, isso aqui me traz automático no R. Né? Vai te falando aqui os índices, né, das linhas. De novo, agora eu vou brincar com o D1. Eu quero explorar o D1 aqui, fazer operações, né, sobre o D1. Tá, vamos lá. Quais são os nomes do D1? Colunas A e B. São esses nomes. Agora eu ponho D1 cifrão A. D1 cifrão A. O que vai sair? 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou pedindo para o D1 o que está na coluna A. Eu ponho cifrão A. O que está na coluna A? Eu sei que tem A e B. São os nomes que estão lá. Então o que está no A? Vai me dar o A. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vai me dar em forma de vetor. Não vai me dar em forma vertical. Vai me dar em forma horizontal, como se fosse um vetor. Né? Mas como eu sei que o A é coluna, né, eu já sei que isso aqui é um vetor coluna, embora esteja expresso em formato vertical. Isso é assim no R, também é assim no Wolfram Matemática, que é a última parte do curso de computacional, quando a gente mexer na linguagem do Wolfram Matemática. Tá? É assim. Você tem que meio que deduzir que isso aqui pode ser um vetor linha, pode ser um vetor coluna. Ele vai ser apresentado para você como se fosse um vetor linha. Tá? Então é uma questão meio subjetiva, você saber se o vetor é linha ou é coluna. Tá? D1, agora eu vou pedir a coluna B. O que está na coluna B? D1, cifrão B. Está aqui. Voltando lá.
Aqui. Agora, outro exemplo. Eu vou plotar. É um gráfico bem simples. Né? Aqui, plot D1. Estou pedindo para plotar, criar um gráfico. É o comando mais simples de gráfico, é plot. Tem vários comandos de gráfico, pacotes de gráficos, inclusive. E a gente vai ter uma aula só sobre gráficos. Né? Embora eu não consiga, por falta de tempo, esgotar o assunto gráficos. Né? Tem livros só sobre gráficos do R. Não dá, é só uma introdução, como eu falei para vocês. Então, depois trabalhar com alguns gráficos mais usados na economia. Né? Então, aqui plotei, D1. Né? Saiu um gráfico de dispersão. Aqui, nesse eixo, né? Horizontal, eu tenho a coluna A, no eixo vertical, B. E aqui eu tenho um gráfico de dispersão. Está aqui, vou plotar no gráfico aqui o D1, o cifrão A, D1, cifrão B. Não muda nada. Eu só coloquei agora, mudei o número das colunas, né? Das variáveis, no caso. Né? Botei agora aqui, aparece D1, cifrão A. Os pontos não mudaram, tá? Eu só chamei agora esse eixo aqui, horizontal, de D1, cifrão A, e o eixo vertical de D1, cifrão B. Tá? Só mudei isso aqui, o resto não mudou. Agora, atribuição ou indexação. Na prática, a gente já está fazendo já há um tempinho aí atribuição ou indexação. Vou só explicar agora, né, que o valor entre colchetes significa que o conteúdo mostrado no console corresponde ao primeiro elemento de B, que no caso é um escalar. Tá? E é possível atribuir um valor a um objeto utilizando símbolos igual, né, ou então a setinha, né, orientada para o vetor, direcionada ao vetor, que é o formato tradicional, ou a setinha que aponta para o valor, né, que faz parte de algumas versões mais recentes. Se você trocar o valor da seta, tá, não vai ter problema nas versões mais recentes do R. Tá? Você pode botar a seta para cá. Eu prefiro a seta tradicional, né? Mas você pode usar essa setinha para cá. Se errar, por exemplo, para que lado a setinha? Tanto faz. Você pode botar de um lado ou do outro, que as versões mais modernas vão aceitar. Das duas formas. Tá? Então aqui, o W, joguei a setinha para cá. Estou usando a setinha sempre para cá. Se você quiser trocar aí para experimentar, botar a setinha ao contrário, só para testar, pode trocar que vai dar na mesma. Só peço para não ficar trocando setinha toda hora, né? Porque aí fica uma coisa de... Existe um estilo também de programação, né? O programador, né, seguir um padrão, né? Então, se você colocar a setinha orientada para a direita, coloca sempre para a direita. Se você botar a setinha para a esquerda, coloca sempre para a esquerda. Você pode pegar... Amanhã alguém pode pegar um código teu e querer aprender o R com um código teu. Se você ficar com uma setinha para lá, outra setinha para cá, o cara pode não saber e pode se confundir. Né? Então, precisa ter clareza também ao escrever códigos, né? Ao programar. Então, aqui, W, né? Um vetor denominado W, minúsculo. Aqui eu ponho a setinha para cá, tá? 1/4 elevado ao 2, ao quadrado. O colchete aqui, o circunflexo aqui seria o símbolo de potência, né? Então, você está levando 4 ao quadrado. W está aqui. Você jogou esse valor aqui, né? 1 dividido por 16, né? Que vai dar 0,0625, barra de divisão. Então, é 1 dividido por 16, 4 ao quadrado, 16. E aqui, π ao quadrado, estou levando π ao quadrado, e agora estou trocando a setinha, estou botando a setinha para cá e atribuindo para x aqui. Tá? Atribuir x a π ao quadrado. Vamos ver o que sai. Vamos ver o que vai sair. X. Saiu 9,869604. Então, nesse caso, eu peguei primeiro o valor e segundo o vetor. O vetor fica à direita. Eu posso trocar, tá? Nas versões mais recentes do R.
Eu gosto da tradicional ainda, prefiro vetor à esquerda e números ou valores atribuídos ao vetor, ou indexados, à direita. E a setinha orientada para a esquerda, para o vetor. Mas você pode fazer assim também. Tá? É comum os usuários do R enunciarem o comando dizendo que um dado objeto recebe um dado valor. Então, por exemplo, o objeto vetor x recebe o valor π ao quadrado. Tá? Então, os usuários têm um jeito de falar. Então, por exemplo, aqui, o vetor w recebe o valor 1 dividido por 4 ao quadrado. Aqui, por exemplo. Atribuição aqui, tá. Esse objeto do R, D1, recebe o valor do data frame, cuja coluna é uma série de 1 a 5, e a coluna B é esse vetor aqui. Tá? Então, o D1 recebe esse valor do data frame. Tá? Então, assim, uma convenção, né? Uma maneira usual de os usuários do R enunciarem o comando. Tá? Então, aqui, por exemplo, né, você diz que x recebe o quadrado de π. Tá? Vetor x recebe o quadrado de π. Tá? Como você já deve ter observado, quando atribuímos um valor a um objeto, o R não imprime nada na linha de comando. Só após digitarmos o nome do objeto, como a gente já falou, é que o R vai imprimir na tela o cálculo, o conteúdo atribuído ao objeto. Como eu falo aqui, chama o objeto, chama o vetor, é isso. É você digitar de novo o vetor para ele aparecer na linha de comando. Quando digitamos uma operação numérica, mas não atribuímos ao objeto, o R vai imprimir o resultado. Tá? Quando nomeamos uma variável, o nome dela deve ser iniciado com uma letra e pode conter letras, números e pontos. O programa diferencia as letras maiúsculas das minúsculas, como já falei. Tá? Então, quando a gente nomeia uma variável, o nome dela deve ser iniciado com uma letra e pode conter letras, números e pontos. Isso fica mais claro se eu usar o contra-exemplo. Né? Eu vou trabalhar com os nomes inválidos, aqueles nomes que não servem para o R. Ele vai dar erro, naturalmente. Então aqui, 55B. Estou misturando número e B. Tá? Colocando o número na frente do B. A letra está depois, né? O número está na frente. E eu jogo aqui, né? E ponho 55B recebe 8. Né? Vamos ver se sai. Não começa com letra, eu botei comentário aqui. Vamos lá. Não vai sair, porque tem que começar com letra. Tá? De novo, o nome dela deve ser iniciado com uma letra e pode botar número depois, mas como eu botei lá V1, V2, né? Mas tem que começar com letra. Agora eu vou botar aqui, J-4, hífen, não dá para aceitar hífen em objeto. Tá? Então não posso falar assim, J-4 recebe 4 ao quadrado. Não dá. J-4, esse traço de hífen, não é aceito pelo R. B2. Tá? B2. Eu posso botar B2 para vetor? Posso botar V4, posso botar K, posso botar M. Tem que começar com letra. Depois da letra eu posso botar número. Tá? Posso botar ponto também depois da letra. Vou botar aqui. Então, beleza. Eu posso agora fazer o seguinte, posso dizer cosseno de 8, aliás, B2 recebe cosseno de 8? Não posso. Por quê? Porque cosseno de 8 eu tenho que botar entre parênteses, porque cosseno é uma função no R. Tá? Então eu tenho que usar a função trigonométrica como uma função mesmo do R. Né? Eu não posso fazer como se fosse um número, né? Como na matemática, né, tradicional, na trigonometria tradicional, botar cosseno de 8. Não, tem que botar cosseno, parênteses, 8, fecha parênteses. Tá? Já vimos que o R permite extrair um elemento de um vetor, ele extrai um elemento de um vetor, e indica sua posição entre colchetes. Tá?
mas ele também possibilita o uso de vetores dentro desses colchetes. E aí nós chamamos esses vetores dentro dos colchetes de vetores índices. Tá? E tem muitos tipos de vetores índices. Podem ser vetores índices booleanos, álgebra de Boole, que extraem de um vetor os elementos lógicos. A álgebra de Boole é fortemente baseada em argumentos lógicos, que correspondam a posições verdadeiras. Tá? Exemplo. O vetor S recebe esse vetor aqui, concatenate 0, menos 2, tal. Vetor numérico, tipo numérico, modo numérico. Tá, beleza. Aqui, peço S. Tá aqui. Normal. Né? Vetor numérico, tranquilo. Agora, eu vou fazer um argumento lógico, de novo, aqui. Eu vou fazer aqui vetores índices booleanos. Né? Então aqui. Vou pedir o S maior que 3. Tá. Já viu isso? Né? Nesse caso, eu estou usando, perguntando para o R, usando uma operação lógica, dizendo que eu quero só os valores que estão acima de 3. Né? Então, aqui, esses aqui são verdadeiros. O 5 e o 4, o restante é falso. 5 e o 4 é maior que 3. Né? É isso? Peraí. Deixa eu ver. 5 e 4 é maior que 3. E o 40 também. Tá aqui. 40 é verdadeiro também. Agora eu ponho um vetor índice. Vindex. Vetor índice. Vindex. Né? Então aqui. O Vindex recebe esse vetor S maior que 3. Então eu vou criar um vetor índice só com os valores de S que forem maiores que 3. Então o Vindex vai ser isso aqui. Tá? Eu estou pegando esse S3, que está aqui, e jogando ele, né, no Vindex. Criei agora um vetor só com esses valores aqui. Então, quando nós fizemos o S maior que 3, nós estabelecemos uma instrução para o R, que é uma condição lógica referente ao vetor S. O resultado dessa condição é um vetor de valores lógicos que compara cada elemento do vetor S com a condição lógica de S maior que 3. Depois que fizemos isso, a gente armazenou esse vetor lógico no objeto Vindex. E o Vindex é um vetor de índices, como a gente falou. Nesse vetor de índices, eu posso obter os elementos do vetor S que são maiores que 3, fazendo a seguinte instrução. Agora sim, eu estou pegando partes do Vindex. Tá? Estou pegando S, né? E pegando o Vindex dentro de colchetes. Então aqui. Como o Vindex é um vetor de índices do S, se eu pedir o Vindex no S, ele vai me dar só os valores maiores que 3, que são 5, 40, 4, melhor, 5, 4 e 40. Tá? Repetindo, eu venho aqui, crio o vetor S, jogo os números, peço o vetor S, aparece o vetor S. Agora eu peço uma operação lógica. Eu só quero, no vetor S, os valores maiores que 3. Ele vai me dizer, olha, o primeiro valor do vetor não é maior que 3. O segundo também não. O terceiro é. Qual o terceiro? 5. O quarto também é. 4. Já o quinto não é. É menos 3. O sexto é. 40. E o último não é. Então criei aqui uma condição lógica. Agora eu pego essa condição lógica e jogo no Vindex. Tá? Que é um vetor índice. Vindex me deu aqui.
Esse vetor agora é um vetor de condições lógicas, um vetor índice. Eu indexei, cada número a uma condição lógica, falsa, verdadeira, verdadeira, falsa, tal. Então é isso, eu expliquei isso aqui para vocês. Agora eu vou aqui pedir o vetor índice e me buscar no S quais os elementos que atendem essa condição do vetor índice, que é C maior que 3. Aí pronto, 5, 40, 40. 5, 4, 40. Tá? Então os elementos que são verdadeiros são os da terceira, quarta e sexta posições. Então essa operação equivale a extrair esses elementos do vetor S. Por isso que é importante trabalhar com vetores índices também. Agora, tem outra maneira. Sempre tem, às vezes, duas maneiras. Nem sempre, mas muitas vezes tem 2, 3 maneiras de você fazer isso no R. Né? Como qualquer linguagem de programação. No Wolfram Matemática, às vezes tem 4 ou 5 maneiras de você fazer uma operação. Né? E é legal porque exercita a criatividade do programador. Né? Assim como na matemática também você pode resolver um problema de 2, 3, 4, 5 maneiras. Né? Seja aritmético, seja algébrico, seja estatístico e tal. Bom, então aqui, uma outra forma de fazer isto, que evita a criação de novo vetor, é você pega S, vetor S, e coloca já dentro, né, dessa parte do vetor a condição lógica. Então você está botando, eu só quero no vetor S a parte do vetor S que seja maior que 3. Pronto, sai direto. Tá? Então, dentro, na verdade, quando você põe um colchete, está pegando uma parte do vetor, uma parte do objeto. Não precisa nem ser só o vetor, pode ser, isso vale para outros objetos também. Então, quando você coloca dentro do colchete uma condição lógica, ele vai te responder já direto no número que atende aquela condição lógica, sem ter que criar um vetor índice. Tá? Uma maneira mais direta para resolver. Como existem vários operadores lógicos no R, é possível construir vetores de indexação de vários tipos. Tem vários operadores lógicos. Né? Então aqui você pode fazer assim. Por exemplo, S, eu quero um S menor ou igual a 0, tal que S seja maior que 5. Ou dado que tal que S seja maior que 5. Vamos lá. Menor ou igual a 0. 0 é igual a 0, então entra. Menos 2 é menor que 0, entra. Menos 3, menor que 0, entra. E o S tem que ser maior que 5. Né? Tal que S seja maior que 5. Então, 40, entra. E menos 6 também. Né? Aliás, essa barra aqui não quer dizer tal que não. Quer dizer, se não me engano, E. Tá? É um conectivo. Eu vou ficar devendo isso aqui, mas eu acho que tenho certeza que é um conectivo. É conectivo, é assim. Então aqui, na verdade, não é tal que não. Desculpe. É S menor ou igual a 0 e S maior que 5. Então aqui fica 0, né? Menos 2, menos 3, que atende essa primeira condição, S menor ou igual a 0, e S maior que 5. Então 40 menor que 5, e menos 6, que atende a primeira condição de menor ou igual a 0. A outra maneira é assim, também. Né? S maior que menos 2 e S menor que 40. Outra condição lógica, duas condições lógicas, para selecionar a parte do vetor S que atende essas duas condições lógicas. Ah, desculpe, aqui esse, na verdade é um conectivo, mas é o conectivo OU. Né? É uma disjunção, é o OU, é o chamado OU inclusivo. Né? Então, relendo isso aqui, desculpe. Aqui eu quero S menor ou igual a 0, ou, quer dizer, o OU que inclui, não o OU que exclui, né? Ou um S que seja maior que 5. Tá? Então, né, aqui incluiu o 40, que é maior que 5. Não é o OU exclusivo, é o OU inclusivo. Tá? E aqui o E é o E mesmo. Né? Podia ser a barra horizontal, a barra vertical e o E comercial, os mesmos símbolos. Né? Então, na verdade,
a barra vertical é ou inclusivo, a disjunção lógica, em termos da lógica, e aqui o E comercial é o E mesmo, né? É o E conjunção lógica, que é o conectivo, né, como se chama na lógica. A primeira instrução fornece os elementos que são menores ou iguais a zero, ou inclusivo, ou maiores do que 5. Né? A segunda instrução resulta nos elementos que são maiores que menos 2 e conectivo, menores do que 40. Estes dois operadores lógicos possuem duas variantes, os operadores barra, vertical, e o E duplo comercial. Né? Isso é importante também pelo seguinte, porque a barra única, a barra vertical única, a operação lógica é feita elemento por elemento. Tá? Quer dizer, você faz a operação no vetor elemento por elemento. E essas duas barras, esses dois E, vale também para o E também, aquele E comercial único, né? O E comercial sozinho, também faz a operação lógica elemento por elemento. Quer dizer, cada elemento do vetor um por um. Né? Aqui, essas duas operações aqui, né, duplas, vamos dizer assim, as duas barras e os dois E's comerciais, fazem a operação somente sobre o primeiro elemento do vetor. Então, trabalham o primeiro elemento só do vetor, e não um a um. Tá? Exemplo de uso de um vetor de números inteiros como índice de outro vetor. Essa fonte é o Torgo, que é um texto é um manual de R lá da Universidade do Porto, em Portugal, da Faculdade de Economia do Porto, de 2006. Os números desse vetor de índices correspondem aos elementos a extrair dos outros índices. Só que esse exemplo eu tirei de lá. Aqui você tem o V, né? Eu atribuo ao V esses caracteres, são caracteres, né? A, entre aspas, é caractere. A, B, C, D, E, F, G e tal. Agora eu peço o V, né? Tá aqui, agora eu vou pegar o V e dentro do V eu quero 4 e 6. Né? Então aqui D e F. Agora eu quero dentro do V de 1 a 3, A, B, C. Usando o vetor com números negativos, eu vou indicar quais os elementos que eu não quero obter como resultado da indexação. De novo, a fonte Torgo. Eu quero V menos 1. O que vai sair? B, C, D, E, F, G. Quer dizer, subtrai o A. Tá? Agora eu quero o V, o sinal de negativo, C, 4, 6. Eu tenho do A, B, C, eu tirei o 4, o D, E, tirei o 6, o F, e o G, o resto continua. Tá? Então aqui eu subtraí esses dois elementos do vetor. Né? O 4, o elemento 4, que é o D, e o elemento 6, que é o F. E aqui em cima eu subtraí o A. Agora eu vou subtrair uma série de 1 a 3. Né? Então eu vou subtrair A, B e C. Subtrair A, B e C. Um vetor pode ser indexado por outro vetor de strings. Isso é possível porque o R possibilita que se nomeiem os elementos de um vetor por meio da função names. Por exemplo, é um exemplo já meu. Né? Eu tenho o vetor H com a produção de milho em milhões de toneladas de 6 estados brasileiros. Primeiro eu quero um vetor com os dados da produção agrícola. Pro de milho. Tá? Então põe aqui, atribuo a produção de milho, essa produção aqui, né? 3, 6, 4,5, 6,7,
8.4, 2.9. Tá aí, saiu o vetor. Agora eu crio um vetor. Detalhe, agora eu estou omitindo aqui, né? Eu esqueci de falar isso. Eu estou omitindo, que eu estou pedindo aqui o Prodmilho, tá? Fica meio óbvio já, não preciso ficar repetindo isso toda hora. Prodmilho, tá, pedi. Agora aqui eu teria que digitar de novo Prodmilho, tá? Mas não digitei porque, enfim, é óbvio, né? Você tem que pedir. Essa altura do campeonato, é óbvio que você tem que pedir o Prodmilho de volta, né? Aí vai aparecer essa linha aqui, tá? Agora criamos um vetor com os nomes dos estados. Então põe aqui names. Aí o names, Prodmilho, vai me dar, né? Names é uma função, né? Que vai ser um vetor. Eu estou pegando no Prodmilho os nomes e estou colocando os nomes, né? Para cada elemento. 3 é a produção de milho de Santa Catarina. 6, Rio Grande do Sul. Goiás, 4,5, assim por diante. 4,5. Né? Mato Grosso, Paraná e Minas Gerais são os maiores produtores de milho do Brasil. Prodmilho está aqui. Agora saiu SC, RC, RS, Goiás, Mato Grosso. E aqui saem os valores. Tá? Já cada elemento, né, indexado, né, por um string que representa o estado. Agora eu posso acessar os elementos do vetor Prodmilho usando seus nomes. Eu jogo Prodmilho e Santa Catarina. Beleza, saiu Santa Catarina, peço Santa Catarina, aqui voltei a pedir. Peço Santa Catarina, sai 3. Né? Quando os índices forem vazios, todos os seus elementos são selecionados. Exemplo, eu quero armazenar o número 5 em todas as posições de um vetor J. Defino o vetor J. J, está aqui o vetor, né? Concatenate e tal, atribuir ao vetor J. J recebe o vetor C, blá blá blá. Tá? J, pediu J. Está aqui o vetor J. Agora eu jogo o 5, tá? No J, em todas as partes do J nesse vetor, né? Índice vazio. Se eu ponho um índice vazio, aqui, J com índice vazio, eu estou atribuindo 5 a todos os valores do J. Tá? Então estou substituindo todos esses aqui por 5. Agora, né? Isso não é a mesma coisa de eu fazer J5. Se eu fizer J5, eu estou atribuindo um escalar, né, ao J. Esse vetor passa a ser um escalar, só tem um elemento só. Já se eu jogo aqui 5 a todos os elementos, a todas as partes do 5, aliás, do J, desculpe, eu estou substituindo todos esses elementos por 5. Tá? Então, para isso serve o índice vazio. Um vetor com índice vazio é para ser substituído por um número. E todos os seus elementos vão ser substituídos por ele. Tá? Então, aqui, J está aqui. Tudo virou 5. Quando os índices forem vazios, todos os seus elementos são selecionados. Se eu quiser, aqui já está. Estou repetindo aqui, está repetido aqui, desculpe. Tá. Está repetido, devia ter apagado. Bom, aí termina, né? Agora aqui tem um resumão. Né? Vou explicar um pouco o resumão para terminar essa nossa primeira aula. A gente está quase 2 horas aqui. Né? Então, existem algumas funções estatísticas que estão embutidas na instalação padrão do R. Em outros pacotes do R, outras funções estão disponíveis. Tá? Então, algumas estão embutidas e algumas você tem que baixar por pacotes. O R possui os pacotes Shiny e o Shiny Dashboard. Eles auxiliam a desenvolver aplicativos interativos. Nesse resumão, a gente vai ter uma seleção com as principais funções desses 2 pacotes. Depois eu vou voltar para aplicar eles lá na aula prática do R, quando a gente ficar trabalhando direto no R, a gente vai trabalhar mais eles. Eu estou só citando aqui para depois, né, a gente olhar lá com calma. Então aqui a gente tem resumão de códigos úteis, medidas de tendência central de dispersão, as medidas clássicas lá da estatística descritiva, né? Média do vetor x, média dos números do vetor x.
mediana de x, mediana dos números do vetor x, assim por diante. Variância, né, estimada da população, né? A gente trabalhou ele já, SD, desvio padrão. Né? Aqui o scale, né, que é a pontuação padrão de escalas de z para os números no vetor x. Tá? Sort x,